Eu sou o Marcos José, especialista de produtos nos pilares de PCs industriais e equipamentos de segurança na Beckhoff do Brasil. Nós vamos iniciar uma série de tutoriais envolvendo no primeiro momento os equipamentos TwinSafe, que são os equipamentos para adequação NR12. E neste primeiro tutorial nós vamos preparar o nosso ambiente de programação para que nós tenhamos os melhores recursos, tanto de software quanto de hardware. Para iniciar um projeto de segurança NR12, nós sugerimos que você tenha os seus softwares atualizados, para obter sempre os últimos recursos disponibilizados na ferramenta TwinCat. Quando nós vamos preparar o ambiente de programação, nós precisamos seguir alguns passos, justamente para facilitar a nossa vida e para que a gente também tenha os melhores recursos disponíveis pelo fabricante. E neste primeiro passo que nós vamos conversar aqui é justamente sobre o software de engenharia. Tá? Então, o software de engenharia na Beckhoff ele é totalmente gratuito. Basta você entrar no site da Beckhoff e fazer o download do TE1000, tá? Que é o TwinCat 3 Engineering. Tá? Caso você já tenha a engenharia instalada e ela seja em uma versão de build acima do 4024, você não precisa atualizar a engenharia. Tá? Mas caso você não tenha a engenharia previamente instalada, você precisa fazer o download. Tá? E quando você entrar no site, você vai ver duas versões de TwinCat. Tá? Então tem uma mais recente, que a gente chama aí de versão futura, a gente pode falar, né? Porque é uma versão que ela tem muitos recursos novos e ela é um pouco diferente, né? A questão de como fazer o download, de como configurar os pacotes. Então, na verdade, ela trabalha com gerenciamento de pacotes, é uma solução um pouco diferente, né? E tem o build 4024, né? Que é o que já está sendo usado no mercado, no mínimo aí desde 2019, tá? Então, você tem a opção de instalar as duas vão funcionar com isso que a gente vai falar aqui, porém, o tutorial eu estou desenvolvendo no build 4024. Então, se você quiser eventualmente ver as mesmas coisas, eu sugiro que você instale o build 4024 para você visualizar as mesmas telas que eu vou mostrar e você visualizar os mesmos pontos. Uma coisa importante, tá? Quando a gente fala especificamente dos equipamentos TwinSafe com TwinCat 3, nós temos agora um software que eu vou falar logo mais à frente, né, que é o TE9000. Então, por isso que eu falei, se você já tem a engenharia previamente instalada, você não precisa necessariamente atualizar a engenharia, tá? Porque, na verdade, você pode atualizar posteriormente a ferramenta do Safety. Tá? Então, caso você vá fazer o download, né, como eu mencionei aqui, eu sugiro que você baixe essa versão do build 4024. O segundo passo é a atualização ou instalação do TE9000. Então, a Beckhoff ela disponibilizou um software, né, um instalador para os equipamentos de segurança, os TwinSafe. Tá? Então, quer dizer que eu preciso sempre instalar esse TE9000? Não necessariamente. Tá? O TE9000 ele vem com uma versão já no instalador da engenharia, porém, a Beckhoff vai lançando atualizações em cima desse instalador aqui. Então, eventualmente, eu sugiro que você sempre mantenha esse TE9000 atualizado, caso você seja um desenvolvedor de códigos. Tá? Então, você pode, no caso, atualizar a sua versão já existente, né, ou simplesmente instalá-la. Lembre sempre, você vai precisar manter o seu TE9000 sempre o mais atualizado possível, tá? Isso vai facilitar muito a sua vida, porque os hardwares eles vão sempre se atualizando, tá? E a Beckhoff normalmente ela vai implementando novos recursos de hardware e muitas vezes você precisa atualizar o software de engenharia, no caso do safety, você precisa atualizar esse TE9000 justamente para que esses recursos do hardware eles estejam habilitados para que você use. Tá? Então, muitas vezes, pode ser que tenha um recurso novo que foi disponibilizado, por exemplo, num cartão de motion, tá? E pode ser que foi disponibilizado um recurso novo, uma funcionalidade nova, e você precisa deixar essa questão já atualizada. Tá? O terceiro passo
é quando a gente habilita os recursos avançados aí de diagnósticos no sistema, né, no TwinCat XAE, que é o TwinCat Engineering, que é justamente o TE1000 que a gente baixou lá no primeiro passo. Tá? Então, nós vamos clicar na barra do Windows, nós vamos ter lá o ícone do TwinCat, nós vamos clicar na opção TwinCat XAE. Tá? Lá, quando ele abrir a solução, a gente não vai criar um projeto nesse primeiro momento. Tá? Nós vamos simplesmente habilitar os recursos, nós estamos preparando o ambiente. Tá? Então, nós vamos lá em Tools, que é Ferramentas, Opções, tá? E depois que eu acessar Opções, eu vou habilitar esses recursos avançados do diagnóstico. Então, lá na raiz do lado esquerdo, eu vou ter a opção TwinCat, TwinSafe Environment. Depois eu vou ter algumas opções ali embaixo, né? E eu vou falar delas, né? As principais que nós vamos mexer, tá? Essa opção que está dentro de TwinSafe Environment, que é o Default Infodata, esse item eu recomendo que vocês deixem todos esses flags habilitados. Por padrão, eles vêm desabilitados. E eu recomendo que vocês habilitem porque eles disponibilizam variáveis de diagnóstico para você lê-las no PLC padrão. Tá? Então, eventualmente, você consegue implementar recursos de diagnósticos no seu software de HM, no seu software de PLC. Tá? Então, fica um sistema muito mais completo. Esse é um primeiro item que eu recomendo que vocês atualizem todos eles e deixem em True. O segundo ponto é esse item aqui, Group Diagram Editor. Tá? Esse cara, você precisa também mexer em alguns pontos. Então, o primeiro ponto é esse Autocomplete Settings. Tá? Você tem aqui o Mode, que é o modo de operação, e normalmente eu costumo deixar o Suggest. O que é isso aqui? Quando eu vou muitas vezes declarar alguma variável dentro do projeto de segurança, ou eu vou criar algo novo, muitas vezes ele me traz uma lista do que já tem criado. Tá? Então isso aqui facilita. Eu tenho a opção também Append Suggest, eu tenho outras opções lá, tá? A que eu costumo usar é essa Suggest, porque ela abre a lista e eu escolho o que eu quero. Tá? Mas você pode também escolher a que melhor se aplica para você. Tá? Esse outro grupo aqui embaixo é referente aos flags, né, dos grupos ou dos blocos que estão sendo usados, ou eventualmente até mesmo de um function block que foi criado pelo próprio usuário. Tá? Então são alguns recursos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essa opção aqui, né, onde eu posso, quando eu clicar na caixa que tem na frente, ou na entrada ou na saída do bloco, ele vai abrir uma janela para eu declarar uma variável, por exemplo, ou ele pode abrir uma janela para eu endereçar alguma variável. Então eu posso escolher essa opção, normalmente eu deixo para adicionar uma nova variável. Tá? Eu tenho também aqui outros flags que normalmente vêm desabilitados, eu também recomendo que vocês habilitem todos. Um dos mais legais aqui também é justamente esse cara que é o Highlight FB Ports. O que é isso aqui? Imagina que você tem um projeto grande, você clica num determinado sinal na saída do bloco, por exemplo, e todas as entradas, todos os locais onde estiverem sendo executados recursos que usam como base esse sinal, automaticamente eles vão ficar na cor azul. Então, eles vão se destacar, tá? Outro ponto também que é bem interessante para diagnóstico é esse item aqui, Show Always Online Values, tá? Esse cara também é legal porque você consegue visualizar em tempo real qual é o valor da variável que está ali no projeto de segurança, tá? Então, esses são alguns pontos aí que eu recomendo para vocês. E nós vamos aqui finalizar o nosso vídeo. Muito obrigado e até o próximo tutorial.